Meus irmãos, vamos então ao texto desta noite, da palavra de Deus, no Salmo de número 2. Nós estamos fazendo a exposição de alguns salmos aos domingos à noite, e o salmo de noite é o salmo de número 2, um salmo poderosíssimo, irmãos, da palavra de Deus. Salmo de número 2. Nós faremos a leitura, os irmãos, por favor, atentem, acompanhando na sua Bíblia, enquanto nós lemos o texto da palavra de Deus, Salmo de número 2. O texto sagrado diz assim, irmãos: por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás com vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, nós já oramos ao Senhor que Ele nos abençoe na exposição do texto sagrado, e agora nós passamos à exposição do Salmo de número 2. Meus irmãos, o Salmo de número 2 não nos é contado, em primeiro lugar, o seu autor, aquele que o escrevera. No texto original, nós não encontramos, no hebraico, no texto original, nós não encontramos o autor do Salmo. Mas é interessante, irmãos, nós lembrarmos e notarmos que no Novo Testamento, o autor do Salmo nos é dito. Isso é magnífico. Se no original do hebraico não consta o autor do Salmo 2, no Novo Testamento consta. Então, por isso, nós temos que entender a Bíblia como um livro só, e que ela traz clareza, uma passagem traz clareza a outra passagem. Como disse o reformador João Calvino, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que nós temos que fazer para entender a Bíblia melhor? Lermos mais a Bíblia. Quanto mais da Bíblia nós entendemos, ou conhecemos, melhor, mais entendemos. No Novo Testamento, a Bíblia diz lá em Atos, os apóstolos, louvando a Deus em uma oração, dizem que este salmo foi escrito por Davi. Lá em Atos 4 diz, como os apóstolos disseram assim a Deus, louvando a Deus: como falaste pela boca do teu servo Davi, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Aí citam o salmo, literalmente. Então nós sabemos que o salmo foi escrito por Davi, por meio do testemunho dos apóstolos, no Novo Testamento. Visto isso, então estabelecido isso, a autoria davídica, nós continuamos, meus irmãos, dizendo que esse Salmo 2, ele é um salmo introdutório ao livro dos Salmos. E é interessante que muitos autores defendem que este Salmo 2, ele é um só com o Salmo 1. O Salmo 1 e o Salmo 2 eram um salmo só. Isso é muito interessante, porque vejam só, irmãos, que palavras que você encontra no Salmo 1, você encontra no Salmo 2 também. Eles tratam mais ou menos dos mesmos assuntos, por visões diferentes. Olhem só, o Salmo de número 2, ele usa a palavra meditação, traduzido para o nosso português como conspirar. Olha só o versículo de número 2, o verso de número 2 do Salmo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Essa palavra no hebraico é a mesma palavra traduzida no Salmo 1 como meditar. Bem-aventurado o homem que medita. O verbo hebraico é o mesmo.
pode ser traduzido por meditação e pode ser traduzido também por conspiração. Então, o termo é o mesmo. Mais ainda, meus irmãos, a palavra bem-aventurado abre o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O Salmo 2 fecha com bem-aventurado. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, a ideia é de que o Salmo 1 começa um assunto e o Salmo 2 termina este assunto. É interessante que o Salmo o primeiro fala do justo. E o Salmo 2 fala do ímpio. O Salmo 1 diz da vida do justo, que o justo reconhece a Deus, que tenha prazer na lei do Senhor. O Salmo 2 diz que o ímpio quer se desvencilhar da lei de Deus, quer romper com as cadeias que ele entende serem a lei de Deus, as cadeias serem a lei de Deus. É interessante isso, como os salmos tratam de perspectivas diferentes o mesmo assunto. Agora, o melhor aqui, meus irmãos, é ver esses dois salmos como introdutórios ao conceito dos Salmos e de toda a teologia bíblica com relação a Torá, a lei de Deus e o Messias. Porque no Salmo 1, quem é louvada é a Torá. Bem-aventurado o homem que não anda antes do seu prazer, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Então o Salmo 1 louva a Torá, a lei de Deus. E o Salmo 2 louva o Messias. E, meus irmãos, nós não podemos jamais separar a Torá do Messias, porque é por meio da Torá que o Messias é revelado, ele é prometido. A Torá, o Antigo Testamento, a lei e os profetas falam de Jesus. Olha o que Jesus diz, lembra no Novo Testamento? Eu vim não para revogar a lei, vim para cumpri-la. A associação de Cristo com a lei é estreita, íntima. Por isso nós devemos entender o Salmo 1 e o Salmo 2 como um salmo só introdutório ao livro dos Salmos. E eles falam daquilo que mais importa na Bíblia, a lei de Deus e o Messias prometido por ela. E o Messias que cumpre a lei. As duas coisas mais importantes da doutrina bíblica, em todo o escopo da palavra de Deus, a lei do Senhor e o seu Cristo, para a qual ele aponta. Olha que maravilha. O Salmo 1 e 2, então, são salmos introdutórios e devem ser considerados como um salmo só, porque trata desses assuntos importantíssimos e fala que o homem bem-aventurado é aquele homem que ama a lei e que se submete ao Messias. Bem-aventurado, diz o Salmo 2 no final, todo aquele que nele, no Messias, se refugia. Amar a lei de Deus e confiar no Messias. Meus irmãos, esse salmo, no tempo em que foi escrito por Davi, ele servia de um salmo para ser cantado quando os filhos de Davi, a linhagem davídica, fosse ser entronizada sobre o reino. Toda vez que um filho de Davi, como Salomão e os demais, se assentavam no trono de Judá, esse salmo deveria ser cantado. A ideia de que este rei tinha a garantia de Deus, que o trono dele não passaria, que o Senhor escolheu o seu ungido, que apesar da oposição, como nós veremos aqui, ao ungido de Deus, ao escolhido, Deus tinha decretado que o rei de Judá, o seu escolhido, permaneceria e reinaria para sempre. Esse salmo, então, ele louvava a Deus pela descendência davídica que se assentava no trono, mas é claro que em última instância ele apontava a Cristo. É claro que o ungido do Senhor, em última instância, é da linhagem de Davi, e é o Senhor Jesus Cristo, o chamado Filho de Davi. Portanto, meus irmãos, esse salmo, ele era um salmo cantado na época da entronização dos filhos de Davi sobre o trono de Judá. E ele fala da revolta dos reinos ao redor contra o reino do ungido do Senhor. E como Deus zombava desses inimigos que nada podiam fazer contra o seu decreto, o meu ungido há de reinar. E que esses inimigos que se rebelavam contra o ungido de Deus, que foi decretado o seu reinado para sempre, deveriam se arrepender, porque senão a ira do Senhor viria sobre eles. É disso que trata o Salmo, sobre a oposição ao reinado do Senhor e do seu ungido, da zombaria de Deus pela fraqueza desses opositores, pela segurança que o Filho tem, pelo decreto do Pai de que há de reinar para sempre, e o aviso de quem não reconhecer esse reinado será destruído. Vamos ver isso então por partes?
Versículos 1 e 3 falam das nações rebeldes, da oposição que se levantara. Veja o versículo 1 e 3. Por que se enfurecem, vamos ler juntos, de 1 a 3? Leiamos juntos, por favor, irmãos. Por que se enfurecem os gentios? Se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos e sacudamos nós as suas algemas. Meus irmãos, o salmo começa com a descrição da oposição feita ao Senhor e ao seu ungido, ao reinado do Senhor e do seu ungido. E a pergunta é aqui de fato estabelecida: por que se enfurecem os gentios? A ideia aqui é porque se ajuntam contra. E os assim, se ajuntando contra, imaginam coisas vãs. A ideia aqui é, eles pensam que podem destruir o reinado do Senhor e do ungido. Daí o texto já chama o salmista esse pensamento de vão, porque ele é incapaz de ser realizado. A oposição ao reinado do Senhor e do seu ungido é vã, é nula, nada pode fazer. Daí o salmista já diz: e por que imaginam nessa oposição coisas vãs? Meus irmãos, é verdade que esse trecho, quando ele foi escrito originalmente, ele pensava, o salmista Davi pensava na oposição dos reinos ao redor que entravam em guerra contra o reino de Judá. Davi pensava ali originalmente no seu contexto. Ele via os povos, os filisteus, os povos ao redor vindo contra o seu reino, e então ele faz essa pergunta: por que os povos, os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, chamados gentios, imaginam coisas vãs? Porque eles se enfurecem contra o reino de Deus. Então Davi descrevia no primeiro momento um contexto dele próprio, quando ele tinha que enfrentar oposição contra o trono de Yahvé que havia se estabelecido e sobre o qual Davi estava ali como escolhido de Deus. O verso 2 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. A ideia então, meus irmãos, veja o ponto: os reis são da terra. Os reis, eles têm uma limitação, eles não são divinos. Os reis da terra, é por isso que imaginam coisas vãs, porque têm limitações, são do pó e ao pó tornarão. Mas eles se levantam ousadamente contra o Senhor, conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí veja mais, o que eles dizem? Verso 3: rompamos os seus aços e sacudamos de nós suas algemas. Meus irmãos, aqui a ideia de que eles tomam posição e se reúnem para fazer uma declaração de independência. A ideia é: quebremos as cadeias que nos prendem e arrojemos as algemas que nos seguram. A ideia desses homens gentios, desses ímpios que não temem a Deus, a ideia é que eles, em primeiro lugar, eles veem os mandamentos de Deus como algo que aprisiona, como algo que impede, como algo que detém a liberdade, que não traz liberdade. Essa é a ideia do ímpio, quando ele olha o mandamento. É interessante isso aqui: o ímpio, quando ele olha o mandamento, Sabrina, minha irmã, André, querido, ele pensa no mandamento como uma prisão, como uma cadeia para ele. Ele pensa que aquilo é restrição, tanto que ele diz: rompamos de nós os seus laços e as suas cadeias, essas coisas nos prendem. É interessante que o crente não vê assim. A Bíblia, de maneira muito diferente, vê os mandamentos como a lei da liberdade. A Bíblia chama a lei de Deus lei da liberdade. Tiago, em sua carta, lá no Novo Testamento, chama a lei de Deus como lei da liberdade. Tiago falou muito sobre a lei, né? Sobre a questão da obediência à lei, o valor da lei. E ele chama a lei da liberdade. A lei de Deus não tem como função prender ninguém. A lei de Deus tem como função libertar do pecado, fazer uma pessoa feliz. Quando Deus diz assim: não faça isso, é que ele está dizendo: não faça isso porque isso te tornará infeliz, isso te levará à morte, isso te fará escravo. Então a lei de Deus é libertadora, ela não restringe, ela liberta. Mas a ideia para o ímpio é de que a lei de Deus são cadeias, são amarras, das quais eles querem se ver livres. Por isso então os reis da terra se reúnem, dona Lourdes, e dizem: rompamos de nós as cadeias, sacudamos de nós essas amarras, para que nos vejamos livres. Meus irmãos, outra coisa que fica implícito aqui, meus irmãos, é que assim os reis da terra declaram diante de Deus a sua suposta liberdade.
Eles são donos, ou melhor, se entendem e querem ser donos do seu destino. Eles não rejeitam só a lei de Deus, encontrando nela motivo de escândalo, tendo-as como cadeias e amarras, mas eles também declaram assim a sua suposta independência, a sua liberdade. Eles acham consigo que podem fazer o que quiserem. E por isso que o texto diz, o salmista, eles imaginam coisas vãs. Nada do que eles creem ser verdade o é. Eles entendem tudo corrompidamente, de maneira corrompida, de forma a corromper o ensino bíblico e a verdade. Então o salmista agora, ele relata a oposição. Ele relata esse ajuntamento dos reis da terra e os príncipes, da questão dos líderes do mundo e a sociedade mundana contra Deus. Mas agora o salmista, nos próximos versículos, de 4 a 6, vai mostrar a reação de Deus diante dessa oposição. A ideia do salmista, de Davi, e como Deus reage a isso? Quando Deus olha para a terra e vê todo esse movimento, esse levante rebelde contra ele, como é que Deus vê do céu isso? Olha aí o verso 4 e ao verso 6. Ri-se aquele, vamos dizer juntos? Ri-se aquele que habita... confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei. Veja como Deus reage a esta oposição terrena, dos poderosos, dos magistrados, dos príncipes e reis da terra. Deus se ri deles. E é interessante, veja o contraste proposital do salmista, inspirado pelo Espírito Santo. Ri-se deles aquele que habita nos céus. Lembra do versículo de número 2? Os reis da terra. E agora, o que habita nos céus. O contraste disso tudo. Aquele que tem que se inclinar para ver o que se está passando na terra, ri deles. O Senhor Deus está no local e de fato entronizado no cosmos. E os homens que são, como diz o profeta, como nós veremos, o profeta Isaías, são como gafanhotos, tentam algo contra ele. A única atitude que Deus tem em relação a isso é zombar deles. É interessante que a zombaria de Deus aqui não traz a ideia de algo, de um caçoamento irônico, mas a ideia de zombaria é que eles não podem destruir a Deus. Eles, em toda a sua posição, com todos os seus poderes limitados terrenos, eles nada podem fazer contra o governo absoluto de Deus. Veja o que Isaías diz no texto que nós citamos aqui por parte. Olha o que Deus diz por meio de Isaías. Ele, Deus, é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Interessante, né? Não se sabia ainda que a terra era redonda, mas o texto de Isaías já diz: eis que o Senhor está assentado sobre a redondeza da terra. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz... Deus desenrola os céus como cortina para habitar nos céus, e os reis da terra tentam fazer algo contra ele. Ele ri deles, porque o céu é o seu trono. Veja que distância. E diz mais: é ele quem reduz a nada os príncipes que se revoltam contra ele, e torna em nulidade, em coisas vãs, os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados esses juízes, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já secam, morrem logo, como um sopro passa por eles, e como a tempestade os leva como palha. Eles tentam se levantar, os reis da terra, como o Senhor que habita nos céus. Eles, mortais, tentam se levantar contra o Senhor que é eterno. O Senhor ri deles. O Senhor só tem uma coisa que ele precisa usar a favor de si mesmo, contra os seus inimigos: o tempo. É só esperar que eles vão morrer. Eles falam contra o céu, praguejam, zombam, profanam o nome de Deus, se levantam contra ele, e o Senhor espera até que eles voltem ao pó. Por isso a ideia de o Senhor zomba deles. Eles não podem fazer nada com o Senhor Supremo, que habita nos céus. Meus irmãos, e diz mais o texto, qual que é a relação de Deus? Deus não só zomba deles, porque eles nada podem fazer ao Supremo Deus, ao entronizado Deus sobre o cosmos, mas diz mais no verso 5, na sua ira, o Senhor Deus, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Ou seja, eles tentam algo, diácono Igor, eles se juntam contra Deus, mas não quer dizer que ao fazerem isso, eles terão sucesso. Embora aparentemente possam aparentar
terem algumas vitórias, mas a ideia é de que o Senhor, no tempo certo, a seu tempo, lhes confundirá, e na sua ira há de lhes falar. Se nós pensarmos em todos os grandes magistrados, todos os reinos que passaram pela Bíblia, que são narrados aqui na Bíblia, nós vemos isso. Nós pensamos, por exemplo, em Faraó. Em toda a sua glória, resistiu a Deus, Deus o destruiu ao seu tempo. No tempo do Senhor, ele foi destruído. Pense em Nabucodonosor. Em toda a minha glória, eu construí tudo isso. Deus o fez comer da grama, da relva, como um bicho. Mais ainda, a Bíblia lembra de Belsazar, que ousou ir contra Deus, tomando dos utensílios do templo sagrado, que haviam sido levados à Babilônia, e dado uma festa, e bebido nele numa orgia. Deus mandou os dedos escrever na parede, pesado fosse da balança, e achado em falta, o seu reino passará, e ele foi morto na mesma noite. Pensem em Herodes, que no capítulo 12 de Atos, pensou ser um Deus, enquanto os homens diante dele o aclamavam como Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor enviou um verme a Herodes, colocou o verme dentro do seu corpo, e o verme comeu todo ele, e ele morreu. Veja, na sua ira, Deus lhes falará a seu tempo, e no seu furor os confundirá. A história mostra isso. Deus tem mostrado que seus inimigos são destruídos no tempo do Senhor. Quantos se levantaram contra Deus? Quantos se levantaram contra Ele? O tão aclamado Nietzsche, que falou que Deus estava morto, morreu louco, afastado da sociedade, em delírio, louco, porque Deus de fato é o Rei Supremo. No seu tempo lhes confundirá, e na sua ira lhes falará. Deus mostra a sua soberania, o seu governo. Ainda que os homens se levantem, ainda que os homens entre si sejam aclamados, nada podem fazer contra aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Há uma distância infinita, irmãos, entre nós aqui na terra, limitados, mortais, e o Deus dos céus, eterno, majestoso, supremo, soberano. Nada os homens podem fazer. E aí Deus diz mais: não só Deus zomba deles, como na sua ira lhes confundirá. Por fim, Deus reafirma o seu decreto. Veja o verso 6, vamos ler juntos? Verso 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Meus irmãos, o monte Sião é um monte que ficava em Jerusalém. Aliás, Sião e Jerusalém são quase como sinônimos. Falar de Sião é falar de Jerusalém. Jerusalém era a cidade, e no alto dela já era uma cidade alta, e no alto da cidade existia o monte Sião, onde fora por Salomão construído o templo. Quando Davi, na guerra contra os homens de Jerusalém, que não era antes a capital do reino, quando Davi finalmente toma Jerusalém, ela passa a ser o coração da religião e da política de Israel. E posteriormente Salomão constrói o templo em Jerusalém, no monte chamado Sião. É interessante, meus irmãos, que esse monte, segundo o livro de 2 Crônicas dos Reis, é o mesmo monte que Abraão foi para sacrificar Isaac. Lá em 2 Crônicas 3:1, diz que Abraão levou a Isaac no Monte Moriá, o monte onde fora construído o templo. O mesmo monte onde Isaac prefigurava o Cristo, onde o cordeiro simbólico foi morto, ali foi construído o templo. O templo de Sião era o templo simbólico, o coração da religião de Israel. E ainda mais, meus irmãos, aqui nós vemos uma coisa magnífica, que o Senhor que habita nos céus é o Senhor que reina no meio dos homens. Olha só, o Senhor que habita nos céus zomba deles, dos reis da terra, mas ele constituiu o seu rei no monte Sião. A ideia de Deus não só reina sobre o cosmos, mas Deus reina entre os homens. Deus enviou, escolheu um ungido para reinar entre os homens, porque do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Deus não reina só na esfera superior, Deus não reina só no que é transcendente, Deus reina agora, no presente, naquilo que conhecemos, naquilo que experimentamos. Por isso Deus vem reinar entre os homens também. Daí a ideia da citação do Monte Sião. Eu estabeleci, eu coloquei o meu rei, o meu ungido, no meu Monte Sião. É Deus reinando
entre os homens, estabelecendo o seu governo entre os homens. E aí diz mais, agora meus irmãos, quando o salmista mostra a reação de Deus à oposição dos seus inimigos, agora veja o que o Filho, o qual Deus entronizou, responde a Deus o Pai. Veja só, irmãos, no verso de número 6, Deus diz, eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei de Deus nós sabemos quem é. O rei dos reis. Quem é o rei que Deus escolheu para habitar no monte, para reinar sobre os homens? Cristo. Ok? E agora veja que do versículo 7 até o versículo 9, o Filho fala ao Pai. Do versículo de número, irmãos, do versículo de número 4 até o versículo de número 6, o Senhor falou do Filho, do rei dele. Olha, o Senhor zomba dos inimigos, o Senhor vai destruir os inimigos e vai estabelecer o rei dele. Está falando do Filho. Agora no versículo 7 até o versículo de número 9, o Filho fala do decreto do Pai. Então aqui nós temos um diálogo, em que o Pai fala do Filho e ao Filho, e o Filho responde ao Pai. Veja como isso é de fato. Veja o versículo de número 7 a 9. Proclamarei o decreto do Senhor. Então alguém está falando do Senhor. Eu vou proclamar o seu decreto. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quem está falando do filho? É o Messias, é o rei prometido, o que há de reinar em Sião, aquele que foi decretado reinar. Então ele diz, o decreto de Deus só o que é? O meu rei vai reinar. Aí o filho responde, Pai, eu proclamarei o teu decreto. O meu pai me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aí veja mais agora o filho falando da promessa do pai. Pede-me, o meu pai continuou me dizendo, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então a ideia dos versículos, dos versos 7 a 9, é agora o filho falando do decreto do pai. Então acompanhe comigo, irmãos. No início, de 1 a 3, se levanta oposição contra o reino do Senhor e do seu ungido. Aí o Senhor Deus, o Pai, fala, está zombando dos opositores, vai destruí-los a seu tempo, e decretou que o filho, o rei escolhido, sentasse no trono para sempre. O filho, ouvindo isso, fala agora do pai, Pai, eu vou proclamar esse decreto, que eu reinarei para sempre, porque o Senhor me disse que eu sou teu filho, que eu fui gerado, que hoje tu me gerastes. E aí o Senhor me prometeu mais. Disse que se eu pedisse as nações, o Senhor me daria. Então o filho está falando do decreto do pai, do que o pai decretou o filho reinar para sempre. Então veja aí, irmãos, proclamarei o decreto do Senhor. A ideia de decreto do Senhor aqui, ora, na Bíblia tem a ver com o decreto sobre a criação, mas aqui tem a ideia do decreto do reino do Filho. Deus decretou que Jesus Cristo reinasse hoje e para sempre. E é o que está acontecendo, segundo o decreto de Deus Pai. Então é desse decreto que está falando aqui, do decreto de Jesus Cristo reinar para sempre. Isso foi estabelecido e decidido e ordenado por Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz mais, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Meus irmãos, como entender esse texto? Nós sabemos que Jesus Cristo não tem início. Jesus Cristo ele não foi gerado como eu e você fomos. Nós fomos gerados e na nossa geração deu início à nossa vida, ok? Mas Jesus Cristo é eterno. Ele não é gerado. Como entender esse versículo do Salmo? Tu és meu filho, disse o Pai a Jesus, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A ideia, meus irmãos, é que a Bíblia no Novo Testamento explica esse texto. Lembra? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Paulo vai explicar o significado disso. Quando Paulo dirá assim, lá em Romanos, com poder, Jesus foi declarado o Filho de Deus, por meio da ressurreição dentre os mortos. O que Paulo está dizendo? Que quando Jesus Cristo foi tirado da morte por Deus Pai, Deus o Pai o ressuscitou, então a sua filiação foi reconhecida. Nenhum homem, meus irmãos, foi ressuscitado dos mortos e permaneceu vivo como hoje está eternamente, senão Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo é ressuscitado por Deus Pai, Deus Pai está declarando Jesus como filho dele, filho legítimo. Ele foi declarado filho de Deus, porque a morte não o venceu.
O Pai o ressuscitou dentre os mortos. Deus Pai jamais permitiria que o santo dele, o filho dele, visse corrupção. Lembra do Salmo? Jamais permitirá que o teu santo veja. O Pai cuida do filho. Quando Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Pai, então foi declarada essa palavra: tu és meu filho. Eu hoje confirmei isso. A ideia de eu hoje te gerei. Eu confirmei isso hoje, te ressuscitando de dentre os mortos. Jesus Cristo então é declarado Filho de Deus na sua ressurreição. Se Jesus Cristo, meus irmãos, a ressurreição tem um papel importantíssimo na doutrina cristã e para a nossa vida. Se Jesus Cristo permanecesse na morte, ele não era Deus, ele não era santo, ele não era um homem sem pecado, porque toda alma que pecar morrerá. E se ele tivesse permanecido no túmulo, então ele pecou, ele mereceu a morte, mas porque ele ressuscitou gloriosamente, isso mostra que ele era o santo Filho de Deus. E ali Deus declara isto: tu és meu filho. Hoje isto está conhecido, eu hoje te gerei. Ele foi trazido da morte para a vida novamente, pelo poder do Pai. Por isso, meus irmãos, nós podemos entender a profecia de Davi com relação à futura ressurreição de Jesus Cristo. Agora veja o versículo 8, porque Jesus é o Filho que agrada ao Pai e foi ressuscitado da morte. O próprio Pai diz ao Filho: pede-me. O Filho está contando isso, né? O Pai me disse: pede-me, e eu te darei as ações por herança, e as extremidades da terra por possessão. A ideia aqui é interessante, porque remota, Felipe, Feijó, meu irmão, remota ao pedido, ou melhor, a questão que Deus deu a Salomão, e falou com Salomão, que Salomão poderia pedir o que fosse a ele que Deus daria. Lembra que Salomão, Deus encontrou com Salomão e disse: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E agora a mesma linguagem também aqui proferida, relatada. Ele disse: pede-me as ações e eu te darei. A ideia de que Salomão é um tipo de Cristo. O que Salomão ouviu foi dado a Cristo muito mais. Salomão, meus irmãos, reinou, e o reino dele, naquela época, foi um grande reino, mas não pode ser comparado ao reino de Jesus Cristo. O reino de Jesus Cristo expande-se por todas as nações do mundo. Todos os homens de várias nações, todo homem de várias nações reconhece o senhorio de Cristo. Ele está reinando sobre todas as nações através do seu senhorio, através da fé dos crentes, que é dada pelo Espírito Santo. Por isso, a promessa se cumpriu: pede-me as ações e eu te darei por herança. Deus deu muito mais a Jesus que deu a Salomão, porque Salomão era um tipo de Cristo, apontava para Cristo, lembrava Cristo, mas Cristo é incomparavelmente maior do que Salomão. É o Filho de Deus, natureza divina, o Filho bendito, o Filho santo e justo. Então veja: pede-me e eu te darei as ações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. É interessante aqui, meus irmãos, que a ideia dos gentios serem povo de Deus já estava incluída aqui. Nós estamos no Antigo Testamento. Alguém poderia dizer: os gentios não deveriam estar aqui, só judeus. Mas não. Já era plano de Deus ter uma igreja espalhada pela face da terra que incluiria judeus e gentios. Tanto que diz aqui: pede-me as ações, não só Jerusalém, as nações, e eu as darei por tua possessão. Era o plano de Deus. Meus irmãos, Deus não tinha um plano com os judeus, de governar sobre os judeus, e deu errado porque os judeus se rebelaram, aí Deus jogou esse plano fora, que é o Antigo Testamento, e criou outro plano que é o Novo Testamento. Ele criou agora a igreja. Não. Desde o início, a promessa é que o Cristo reinaria não só sobre os judeus, mas sobre todo o mundo conhecido, todas as nações. A gente vê isso no Antigo Testamento. Pede-me as nações, não só Jerusalém, as nações, e eu te darei. Jesus Cristo é o Rei de tudo e de todos, e Deus decretou que ele fosse assim, e assim será, e assim ele é. Veja, versículo 9: com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Veja as imagens aqui, com uma vara de ferro sobre um vaso de oleiro. Você imagina pegar uma vara de ferro, diz o texto, com vara de ferro, e usá-la, bater num vaso de oleiro. O que vai ficar ali? Quem que vai vencer ali? A vara de ferro. Vara de ferro é um sinal de governo que não pode ser vencido, que não pode cair. Essa é a ideia de vara de ferro. Com a vara de ferro as regerás as nações. E diz mais o texto: e as despedaçarás como um vaso de oleiro.
A ideia, meus irmãos, é que a oposição que é feita ao filho não fará com que o filho deixe o trono. O filho governará com vara de ferro. O seu governo não passará, não pode ser destruído. É por isso, meus irmãos, que Jesus enfrentou a morte quando os homens se levantaram com ele, quando Pilatos e o Herodes e os fariseus, junto com os romanos, conspiraram contra ele. É por isso que ele ficou tranquilo. É por isso mesmo que Jesus, em face da morte, manteve a confiança no Pai, por causa dessa promessa. Você, meu filho, as regerás, e com vara de ferro governarás sobre elas. O seu reino não passará, meu filho. E o filho confiou no Pai. Mesmo sendo entregue pelos homens maus, mesmo conspirando os homens maus contra ele, ele confiou no seu Pai completamente. Ele creu na palavra de Deus Pai. O filho mostrou confiança no seu Pai, porque o Pai tinha prometido: o seu reino não passará, o seu reino é eterno, e com vara de ferro regirá as nações. Portanto, agora, o que acontece na última parte do Salmo? Recapitulando, meus irmãos, Lucas, André, meu querido Marcelo, minha querida irmã Silene, recapitulando, o Salmo fala da revolta dos homens contra o governo de Deus e do seu ungido. Deus zomba deles e decreta o governo do Filho. O Filho responde ao Pai: eu vou promover esse decreto, eu vou falar desse decreto. O Senhor me deu o reino, eu confio no meu Pai, esse reino não passará. E agora, por fim, há uma chamada desses reis que se revoltaram a se reconciliarem com o Filho, senão eles serão destruídos. Então veja como é lógica a estrutura do Salmo. Rebelião dos homens maus contra o governo de Deus. Deus ri deles porque já estabeleceu o seu Filho eternamente no trono. O Filho proclama o decreto do Pai: eu sei que meu Pai me fará o rei. E agora os homens maus, lá do início do Salmo, são chamados a arrepender. Ó reis, vocês estão se levantando aí, vocês estão conspirando aí, beijem o Filho, porque senão vocês serão destruídos. Olha aí o versículo 10 a 12, vamos ler juntos? Para terminar, leiamos: agora, pois, ó reis, e alegrai-vos nele, agora, pois, ó reis, sede prudentes, e deixai-vos advertir, juízes da terra. Então veja a chamada. Alguns teólogos entendem aqui que se em alguns versículos anteriores o Pai falou e o Filho respondeu, aqui o Espírito Santo chama a conversão. E é interessante pensar assim. O Pai decretou o Filho disse que proclamaria o decreto do Pai, e agora o Espírito chama a conversão. Não é o que o Espírito faz? Convencer os homens da justiça, do pecado e do juízo? Então o Espírito agora está convencendo, está chamando os homens: deixai-vos advertir, atendam ao decreto de Deus, submetam-se ao Filho. Veja, agora, pois, ó reis, sede prudentes, e deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor. A ideia é: não se rebelem, ao contrário, se submetam ao Senhor como vassalos, com temor, e alegrai-vos nele, com tremor. A ideia, meus irmãos, é que se os reis se rebelassem, continuassem se rebelando, eles seriam destruídos. Eles precisam se submeter, daí a ideia de servir a Deus. Os reis da terra são vassalos de Cristo. Os mais poderosos reis da terra são vassalos de Cristo. Obedecem-lhe o comando, obedecem-lhe a ordem, o decreto. A Bíblia diz que assim como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele, o Senhor, inclina o coração do rei aonde ele quer. É interessante que, se nós vemos o livro dos reis, nós vamos ver que Deus enviou espíritos aos reis para que os reis decidissem algo segundo o decreto de Deus. Deus governa os reis. Daí a ideia, então: servir ao Senhor, ó reis. Vocês são vassalos dele, porque ele habita nos céus. Ele decretou o seu Filho eterno para reinar eternamente. Esse Filho regerá com vara de ferro. Então, reis, sirvam ao Senhor com temor e tremor, alegrai-vos diante dele. É interessante que a ideia de temor e tremor é respeito e reverência, é tremer
por respeito e reverência. Então a ideia de que Deus, meus irmãos, quando nós servimos a Deus, nós devemos fazê-lo com respeito e reverência. Muito diferente do que nós temos visto em muitas igrejas aí, não? O temor e o respeito a Deus. Porque de Deus não se zomba, irmãos. Nós estamos diante de um Deus que está sentado sobre todo o cosmos, que governa todas as coisas, que destrói inimigos, que não tolera o pecado. E nós vamos comportar diante de Deus de qualquer forma? De maneira nenhuma, irmãos. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. É possível ter alegria com respeito? É, porque a Bíblia diz. E se você acha o contrário, nós somos mentirosos, porque a Bíblia diz, alegrai-vos nele com tremor. A gente acha que alegria é só quando a gente pulando, rodando, dançando, aí é alegria. Essa é a alegria do mundo, irmãos. Os homens também mundanos pulam, dançam. Essa alegria não é do Senhor, mas a alegria do Senhor, ela também é real e testificada quando há reverência. Quando eu me alegro em saber que um Deus poderoso, santo, supremo, acima de tudo e de todos, me aceita na presença dEle por meio do seu Filho. Eu respeito o Senhor e tremo diante dEle, mas tenho alegria porque Ele me chamou à sua comunhão. Alegria e tremor, de acordo com a Bíblia, andam juntos. Então quando alguém disser para você, a igreja lá tradicional tem muita reverência, não tem alegria, não tem liberdade do Espírito Santo, isso é coisa, meus irmãos, gente que não tem Bíblia. O Salmo diz que a intimidade, lembra desse Salmo? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quem conhece ao Senhor, respeita o Senhor. Quem tem intimidade com Deus, tem reverência diante dEle. A pessoa que não tem reverência diante de Deus, não conhece a Deus. O que a Bíblia disse, minha irmã Irineia. Ele não conhece a Deus, André. Portanto, Caio, os homens que conhecem a Deus são aqueles que respeitam a Deus, que têm reverência diante dEle, vivem uma vida santa, têm medo de pecar. Quando são tentados, tremem ao pecar diante de Deus, porque Deus está vendo o Senhor poderoso. Isso os levará à santidade, à bem-aventurança. Porque lembra, os mandamentos de Deus são para o nosso bem. A lei da liberdade. Quando nós tememos a Deus, isso vai nos fazer mais alegres ainda. Porque temendo a Ele, respeitando a Ele, nós fugiremos dos pecados e nos consagraremos a Ele. E nós seremos mais felizes por isso. Portanto, irmãos, o salmista termina dizendo, mais uma chamada. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É interessante que no hebraico, no original, beijai o filho aqui no original, não é o hebraico ben. O hebraico para filho é ben. Mas aqui é o aramaico bar. O aramaico, meus irmãos, era um idioma assim como o hebraico. Na época do Salmo existiam o aramaico e o hebraico. O hebraico era a língua falada entre os de Israel. E o aramaico era falado entre os arameus da região da Síria. Eram dois idiomas semíticos distintos. Só que o aramaico, assim como o inglês, passou a ser falado na região toda. Então veja como isso é lógico. O salmista está se referindo aos reis da terra, em aramaico. Ele está falando na linguagem deles, para que eles entendam. Beijai o bar, beijai o filho, para que ele não se irrite. Porque dentro em breve se lhe inflamará a ira de Apocalipse, a ira do Cordeiro. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Salmo termina com a nota de refúgio, de confiança e de consolo. Porque veja, o Salmo, ele mostra quão temível é Deus, não é? Quão poderoso é Deus e como serão destruídos todos aqueles que se opõem e resistem ao Senhor. Mas termina com a nota de graça. Olha, irmãos, o Antigo Testamento fala de graça. Tem gente que fala só de lei. O Antigo Testamento é o testamento da lei. É a época da lei. É a lei, o Deus mau, o Deus irado, o Deus que destrói. O Novo Testamento é o Deus bonzinho, o Deus que ama. É mesmo? Porque esse mesmo Deus aqui descrito no Salmo 2, que se ira contra os seus inimigos, é o mesmo Deus que está pronto em seu Filho a proteger, guardar e salvar os que nele procuram refúgio.
Isso não é graça? Graça não é isso? Pecadores procurando refúgio em Cristo Jesus da ira de Deus, da ira santa e justa de Deus. Não é isso que aconteceu comigo e com você? Quando nós nos vimos diante da lei, culpados na presença de Deus, e em Cristo nós nos refugiamos, cobertos pelo sangue dele, para escaparmos da ira santa e merecida que viria sobre nós da parte de Deus. Não é isso que aconteceu conosco? Não é isso que está chamando o Salmo aos homens a fazer? A graça no Antigo Testamento. Deus é o mesmo. Deus não muda, porque eu, Senhor, não mudo, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Deus é severo, porém Deus é compassivo. Deus é justo, porém Deus é misericordioso, aqueles que deseja ser. Aqui a misericórdia de Deus te dá a nota final do Salmo. Nós não precisamos viver no pecado, irmãos. Nós não precisamos viver rebeldes a Deus. Nós não precisamos. Nós temos uma santa opção, nos submetermos ao Filho. Meus irmãos, todo pecado é uma afronta a Deus, consciente ou não. Todo pecado é uma revolta diante de Deus. Você pode, eu e você podemos não pensar isso na hora que pecamos, mas todo pecado é em si uma revolta diante de Deus, é uma revolta contra Deus. É dizer, Deus, eu não quero que o Senhor reine, eu não quero fazer a tua vontade. Consciente ou não, é o que o pecado é. E toda a alma que pecar, meus irmãos, não se arrepender, será destruída. Por isso o Senhor compassivamente chama os homens a buscar refúgio no seu Filho. Beijai o Filho. Bem-aventurado, feliz é o homem que no Filho busca o refúgio. É interessante que o Salmo não termina assim: bem-aventurado o homem que é justo, que passa a fazer tudo o que é certo, que passa a viver moralmente correto. Não. Bem-aventurado o homem que, mesmo sendo um pecador, mesmo tendo se rebelado contra Deus antes, busca agora refúgio no Filho. Feliz esse homem é. Eu termino, irmãos, com algumas aplicações do Salmo para a nossa vida. Primeiro é a seguinte: este mundo mal, o que nós aprendemos aqui para nós? Primeiro, este mundo mal estará sempre inclinado a se rebelar contra o seu. Portanto, irmãos, nós vivemos em um ambiente hostil. Porque este mundo mal estará sempre inclinado a se rebelar, a se unir, a se amontoar contra o Senhor e contra o seu ungido. É claro, meus irmãos, que a providência divina minimiza muito a hostilidade desse mundo. E nós, igreja, temos vivido bem, segundo a graça de Deus, guardados por Ele aqui. Mas não se engane, este mundo tem uma agenda anti-Deus, contra Deus, e sempre terá, até que seja destruído finalmente. Então nós estamos, meus irmãos, num ambiente hostil, tá? Não baixemos a guarda. O mundo estará sempre contra Deus. Jesus diz, o mundo me odiou a mim, ele odiará vocês também. Não se enganem, ok? Este mundo odeia Deus, ainda que seja um mundo espiritual, religioso, as pessoas falem de Deus, um Deus que não é da Bíblia, um Deus qualquer que inventaram. Este mundo odeia o Deus da palavra e o seu ungido, o seu Cristo da Bíblia. Eles podem dizer que amam Jesus, mas um Jesus que eles inventaram, não da Bíblia. Se você começar a falar do Jesus da Bíblia, dos mandamentos do Cristo da Bíblia, aí você verá o quanto de fato eles o amam. Este mundo será sempre hostil. Nós vivemos em ambiente perigoso, no sentido de sermos inimigos do mundo e o mundo nosso inimigo. Vamos lá, 2. Uma pergunta, como você se relaciona com a lei de Deus? Como você a entende? Ela é para você apenas restrições que te impedem de ser feliz? Ou ela é para você a lei da liberdade e a bem-aventurança perfeita? Como é que você olha, e eu e você olhamos para a Bíblia? Olhamos como regras que nos impedem de ser feliz, que nós temos que obedecer constrangidos sempre, porque se não fizermos, Deus vai nos punir, vai nos enviar para o inferno, nós temos que obedecer isso aqui. Ou você e eu entendemos a Bíblia como a liberdade para nós, Deus nos guiando amavelmente, longe do pecado, para termos uma vida feliz. Quando Deus diz assim, não adulterarás, Deus está dizendo, está livrando-nos de doenças venéreas, está nos livrando de vergonha, de adultério. É isso que Ele está fazendo. Ele não está restringindo a sua sexualidade. Ele não está impedindo que a sua felicidade dentro de um casamento.
Mas Ele está te livrando a sua alma, livrando o seu nome. Lei da liberdade, irmãos. Como é que nós entendemos a Bíblia? Como é que nós entendemos a Bíblia? Mais ainda, agora bendito seja Deus também por essa verdade. Toda a oposição mundana, nada pode contra o Senhor soberano e todo-poderoso. Os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. O Senhor se ri deles. Meus irmãos, nada que o mundo faça, com todo o seu poder, pode mudar um tio do decreto divino. Pelo contrário, o que o mundo faz, embora não saiba, faz parte do decreto divino. Quando Herodes e Pilatos juntamente condenaram a Jesus Cristo, a Bíblia diz, os apóstolos disseram que isso faziam segundo a mão de Deus, segundo o decreto divino. Quando o mundo pensa estar se rebelando contra Deus, ele nada mais faz do que seguir o decreto divino para a glória de Deus, ainda que façam isso com a intenção maligna e perversa. Nada do que este mundo possa fazer vai de fato tirar o governo do Rei Supremo e Eterno. Meus irmãos, quarta verdade: Cristo é o Rei Supremo e Eterno, imutável. Devemos, por isso, confiar e descansar em seu governo. Meus irmãos, nós temos vivido tempos tão turbulentos na política, por exemplo. Governo sendo atacado, briga entre poderes. E nós podemos começar, o que será a nossa vida? Nossa vida, meus irmãos, está guardada pelo Cristo eterno e supremo Rei, imutável. Aconteça o que acontecer. Lembra do outro salmo que nós vimos, há domingos atrás? Bramam os mares, tremam a terra. Nós confiamos em Deus. Cristo está no trono, e isso não mudará jamais, eternamente entronizado. Ele nos guardará para sempre. Aconteça o que acontecer, descansemos. Não quer dizer que sejamos apáticos em nossas posições bíblicas, que nos conduzam à política, que tenha mais a ver com a Bíblia, que defendamos o direito e a justiça, mas se caso os inimigos, os injustos, conseguirem alguma vantagem sobre nós, não temamos. Cristo está sob o governo, hoje e sempre. Por último, uma chamada ao arrependimento. Todo homem é chamado a submeter-se em amor e adoração ao Filho. Beijai o Filho, para que ele não se irrite. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, a nossa salvação não depende do que você tem feito para ser salvo. A minha e a sua salvação depende de uma coisa. Guardemos isso aqui no final do nosso sermão, nossa pregação. A nossa salvação depende de uma coisa apenas: da nossa relação com Jesus Cristo. Se você o ama e se submete a Ele, ou se você se rebela e não faz a sua vontade. A sua salvação depende da sua relação com Jesus Cristo. Beijai o Filho. É essa relação. Mesmo que você seja um pecador, se você tem amado o Filho, confiado nele, buscado o Filho e colocado a sua fé nele, então você será salvo. Mesmo tendo sido antes o pior dos pecadores. Se você confiar no Filho e entrar em paz com Deus mediante o Filho, mediante a fé no Filho, você tem a garantia de que você está salvo hoje e para sempre. E a pergunta é: você tem se dado a comunhão com o Filho? Mais do que frequentar a igreja. É também frequentar a igreja, mas muito mais do que isso. Você tem se dado uma relação verdadeira com o Filho? De amor, de obediência grata, de consagração ao Filho? Sua vida e a minha vida dependem da nossa relação com Jesus Cristo, unicamente com a nossa relação com Jesus Cristo, da nossa relação com o Filho Jesus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém, queridos. Meus irmãos, nós vamos convidar os nossos irmãos presbíteros a virem se colocar aqui na A mighty fortress is our God.